E hoje, na nossa leitura bíblica de número 29, 365 dias, lendo a Bíblia, temos Êxodo capítulo 33, 34 e 35. E o que vamos ler hoje está no capítulo 34, versos de 1 até 14. É muito importante essa passagem, aliás, tudo que está na Bíblia é importante, mas vamos lá. Capítulo 34 diz o seguinte: diz o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Por que Moisés quebrou as tábuas da outra vez? Porque o povo já estava se prostituindo, adorando outros deuses. Então, é justamente essa mensagem que a palavra do Senhor passa, que toda vez que você flerta com outros deuses, Deus encara como traição, como prostituição. Verso 2: esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão passar diante do monte. Então Deus falou assim: olha, você quebrou, estava lá as leis, né? Então, se você lembra, as leis são os 10 mandamentos. E aquelas tábuas quebraram, só que Deus, ele sempre nos dá uma segunda chance. Então, assim, a vontade do Senhor na nossa vida não mudou. Então, você pode quebrar, você pode se rebelar, você pode fazer o que você quiser. Quando você se voltar para Deus, Deus vai falar assim: então, deixa eu te lembrar qual é o meu verdadeiro desejo para você. A vontade do Senhor não mudou. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, Deus dá uma segunda chance. Ele fala assim: olha, pega aí 2 tábuas que eu vou te repassar aquilo lá que aconteceu. Moisés poderia ter escrito por si só? Sim, só que neste caso aqui Deus está falando assim: olha, leva de novo. Verso 4: assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª gerações. Ou seja, Deus é justo. Ou você tá com Deus ou você tá contra Deus. Não vem com essa não de, ai, Deus aceita, sabe? Deus sabe. Tem essa teologia infantil de, ai, Deus é amor, então ele sabe que... Não, Deus ele não quer você aí se sujando com o pecado. Deus quer você santificado, puro diante dele. Então, assim, Deus ele é maravilhoso, ele perdoa a maldade, a rebelião, o pecado. Mas o salário do pecado é a morte. Então, se a pessoa ela quer continuar pecando, então este é o fim dela, a não ser que ela se arrependa dos seus maus caminhos. Verso 8: imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo que, como já vimos aqui, quando Deus fala, a nós só resta realmente nos prostrar e adorá-lo. Verso 9: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faze de nós a tua herança. Então, assim, Moisés, ele reconhece o quanto ele é dependente do Senhor, ele se prostra, ele adora, ele fala: Senhor, se o Senhor me aceita. Então, Moisés, ele fala dele. Então, Senhor, se o Senhor me aceita, com agrado, que o Senhor nos acompanhe. Então, ele primeiro fala dele, no individual, se o Senhor me aceita. Olha, nos acompanha. Aí Moisés traz toda a família com ele, que é o quê? O povo que está lá no deserto esperando para entrar na terra prometida. E ele fala assim: este povo, mesmo ele sendo assim um povo obstinado. O que é um povo obstinado? Um povo de coração duro, reclamão, o povo chato. Perdoa a nossa maldade. E nisso é uma oração que o Senhor também se agrada que nós façamos. Moisés, ele começa a confessar a maldade do povo como se ele também fosse maldoso. Ele fala: perdoa a nossa maldade e o nosso pecado.
e faz de nós a tua herança. Então ele começa falando assim, Senhor, se o Senhor se agrada de mim, faz de nós, vem conosco. Porque se tem uma coisa que Deus, ele se agrada, é que a gente também olhe para o povo e fale, olha, nós te queremos. Né? O nós faz parte tem que fazer parte da nossa oração diária. Verso 10. O Senhor responde, né? Verso 10. Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Então Deus aqui está fazendo uma aliança com quem? Com quem? Com Moisés. Diante de todo o seu povo, farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Condição: expulsarei diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e jebuseus. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Ao contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte seus potes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Então, Deus aqui está renovando a aliança. Ele fala assim, eu faço e eu já te aviso. Não fica por aí flertando. Então, existe sim essa condicional. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Né? Então, Deus ele pede ali de novo as tábuas da aliança para escrever novamente. Ele fala, olha, eu vou te avisar. Eu vou expulsar todo esse povo à sua frente. Não faça aliança com eles. Não adore nenhum outro Deus. Porque Deus é um Deus zeloso. Deus é ciumento. Então aqui nessa porção nós vemos que Deus ele dá uma segunda chance. Existe aqui a segunda tábua. A ordem do Senhor não mudou. Moisés se prostra em adoração e ele faz uma oração que todos nós deveríamos fazer. Senhor, nos acompanhe. Nos acompanhe. Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado. Então, tudo que formos fazer, temos que ter esse cuidado, esse zelo de falar, Senhor, vamos conosco, vamos junto. Eu só quero isso se o Senhor for comigo. E Deus responde à oração de Moisés fazendo que uma aliança, pois eu faço com você uma aliança. E essa aliança não vem isolada. Ele fala assim, eu farei maravilha jamais realizada. Porque é isso que Deus faz. Quando Deus ele entra na nossa vida, ele faz coisas novas. É o Senhor que opera maravilhas para manifestar a glória dele. Então a gente tem que sair desse posicionamento infantil de querer manipular Deus. Porque Deus ele já quer nos abençoar. Mas para isso nós devemos andar em retidão com ele. Obedecer às suas ordens. Deus fala assim, olha, eu vou fazer sim. Eu ouvi a sua oração, vou acompanhar vocês. Eu vou fazer maravilhas jamais realizadas. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, Senhor, farei. Então Deus está aqui falando assim, Moisés, ouvi a sua oração, acatei a sua oração. E eu vou fazer, só que verso 11 ele fala, obedeça às ordens que hoje lhe dou. Gente, tudo que você precisa do Senhor, o segredo está na obediência, na submissão a Deus. É se apropriar da cruz de Cristo que faz nova todas as coisas. Jesus faz nova todas as coisas. Nós só podemos ter novidade de vida quando vivemos com Cristo. E é Cristo, o nosso firmamento, ficar firmado em Cristo, é que nos possibilita obedecer tudo que o Senhor requer de nós. Para cumprir os 10 mandamentos, precisamos de Jesus. Para ter uma vida satisfeita no Senhor, consciente de que Ele é nosso Pai, de que Ele é bom, precisamos de Jesus. Então é isso que eu quero falar para você hoje. Deus está te dando uma segunda chance. Deus está te chamando pelo nome, falar assim, olha, tudo aquilo que você ouviu falar ao meu respeito é verdade. Eu quero renovar com você uma aliança. Então, se você ainda não tem uma vida rendida aos pés de Jesus, chegou a hora. Porque é uma vida rendida aos pés de Jesus que temos a capacidade
de obedecer o Senhor, obedecer o Pai, né? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se você quer se chegar a Deus como Pai, você precisa de Jesus. Este Pai que é compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Este é o nosso Pai, este é o nosso Deus. E por causa da obra de Jesus na cruz, nós temos a possibilidade de obedecer com temor, com amor ao Senhor. Vamos orar? Pai, obrigada pela Tua palavra. E hoje, Senhor, eu quero orar como Moisés. Eu quero repetir essa oração que Moisés fez, junto com os meus irmãos. Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse povo obstinado. Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faze de nós a Tua herança. Ó Senhor, nos leva a um relacionamento profundo com o Senhor. Nos dá, Senhor, um coração disposto a Te obedecer. Revela a Tua face a nós, Senhor. Revela toda a obra da cruz para nós. Nos confronta, Senhor, no nosso pecado. Nos leva, Senhor, a uma vida de arrependimento que nos conecta com o Senhor. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.